Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olá, crianças. Como eu falei aí no vídeo, né? Estamos começando agora uma série no Alimentando a Fé. Agora, Alimentando a Fé Kids, durante esse período, né? Que comemora-se o Natal. Nós não sabemos quando foi que Jesus nasceu exatamente, na Bíblia não conta, mas comemora-se a data agora no mês de dezembro. Então vamos lá, né? Está falando sobre o nascimento de Jesus até a sua morte. E por que que Jesus veio à Terra, né? Começando mais um Alimentando a Fé. Hoje Alimentando a Fé Kids, mas também os adultos podem assistir, tá bom? Por favor. Deus tem uma palavra para o teu coração também. Lucas capítulo 1 e versículo 26, a partir do 26 diz assim, ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome dela, da virgem, era Maria. E entrando o anjo onde ele estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação era esta. Então, primeiro, por que Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, crianças? Vocês acham que Deus escolheu Maria por quê? Maria era especial, Maria era importante. Por que Deus escolheu Maria? Com certeza Maria era uma serva do Senhor, obediente a seus pais, era uma pessoa que ela tinha boas atitudes, bom comportamento, boa índole, mas não foi só por causa disso que Deus escolheu Maria, não. Sabe por quê, crianças? No livro de Mateus, fala sobre a genealogia de Jesus. O que é genealogia? Você já ouviu falar sobre árvore genealógica? Árvore genealógica é para você saber a sua origem, de onde você veio, né? Quem são os seus avós, bisavós, tataravós, até a primeira geração em que você, né, que tem o seu sangue ali, né? Então, a árvore genealógica é assim, tem você, seus pais, aí tem seus avós, bisavó, tataravó, e aí conta a história de cada um, de onde veio. Então, lá no livro de Mateus, capítulo 1, fala sobre a genealogia de Jesus, que termina em José. E José era quem? Noivo de Maria, prometido a Maria. Ela não era casada ainda com José. Ela era noiva e estava prometida. Existia uma tradição, em Israel existia, em que as meninas, quando completavam 12 anos, e os meninos também, eles faziam uma cerimônia chamada de Bar Mitzvah. E o menino era considerado que já era um adulto e a menina também, já era idade de ser prometida para alguém. E aí eram os pais, crianças, olha só, eram os pais que procuravam os seus futuro marido ou futura esposa, né? Então o pai e a mãe desse menino ou dessa menina ia procurar alguém para se noivar, se comprometer com ela. E aí, 12 anos eles estavam prometidos, mas só ia casar na idade certa. Entendeu? Então, José e Maria já estavam prometidos, né? Não sabe-se quanto tempo tinha, né, já que eles já estavam prometidos, mas já estava próximo já do casamento, né? Então, e o casamento judaico era um casamento que não durava um dia só, gente.
Não era um dia só, não. Eram vários dias. A cerimônia era linda, né? Mas era bem, assim, cheia de tradição, cheia de cerimonialismo. O que eu quero dizer com isso? Que tinha várias cerimônias, não era uma só. Mas depois eu vou trazer para vocês, se vocês quiserem, sobre essa questão aí da cerimônia. Mas hoje vamos falar sobre Jesus, né? Então vamos lá. E aí o anjo chegou para Maria e fez uma saudação para ela, que ela ficou assim: mas por que o anjo está falando isso comigo? Salve agraciada. Gente, você sabe o que significa a palavra agraciada? Agraciada quer dizer que você foi sorteada. Ela foi escolhida. Entendeu? Você foi agraciada com tal coisa. Você foi escolhida para tal coisa. E para uma coisa muito importante. Que coisa era essa que Maria foi escolhida? Maria foi agraciada, escolhida, né? Para ser o quê? E aí ela disse: o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Por que Deus falou bendita és tu entre as mulheres? Porque ela era uma pessoa acima das outras? Porque Maria era mais importante que as outras mulheres? Maria era uma princesa, será? Não, Maria era uma mulher comum, né? Realmente ela era uma menina temente a Deus, era uma pessoa obediente ao Senhor, temente a Deus, né? Era uma serva de Deus. Mas ela aqui está falando que ela era bendita entre as mulheres porque ela estava sendo escolhida. Então, qualquer pessoa, né, que dissesse assim: olha, você é escolhida para algo importante. Então, aquela pessoa vai ser bendita, porque ela está sendo escolhida, né? Você está sendo bendita. Olha o que aconteceu com você. Né? Você é bendita, você é escolhida. Para quê? Para ser a mãe do Salvador, né? Então você é bendita porque você está sendo escolhida para ser a mãe do Salvador. Por isso que o anjo falou que ela era bendita. Entendeu? E aí ela perturbou-se muito com aquelas palavras, porque ela disse assim: eu sou uma pessoa simples, comum, como assim eu sou bendita? O que será que vai acontecer comigo? Né? O que será que vai acontecer? E aí o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre receberás e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha, e o anjo falou: não se preocupe, não temas, né? O Senhor te escolheu. Essa palavra achar graça na Bíblia, ela é comum de ser encontrada. Nós encontramos essa palavra achou graça lá no livro de Esther, né? Esther achou graças aos olhos do rei. Entendeu? É uma forma de falar. Achou graça quer dizer que o rei gostou dela. E quem foi que deu graça? Quem foi que colocou a graça em Esther? Deus. Né? Porque Esther tinha jejuado vários dias. Então, o que eu quero dizer para você é que essa palavra achou graça não era que Maria já tinha a graça dela mesma, mas era a graça de Deus. A graça não era dela mesma. Entendeu? Achou graça significa que ele escolheu ela, né? Você foi a escolhida por Deus. Você achou graças, significa que Deus gostou de você, escolheu você. Mas não foi só por isso não que Deus escolheu Maria. Não só foi porque Deus achou graça aos olhos dela, que Deus achou ela bonita, não. Foi porque, como eu já te disse, como eu já falei para vocês, Maria era prometida a José, e José era da descendência de Davi. O que tem a ver isso? Hein, gente? O que vocês acham que tem a ver isso? Lá no livro de Isaías tem uma profecia que fala
que o Messias ia vir. E outros livros também dos profetas falam, até no livro de Ezequiel também fala, que acho que Ezequiel 36, ou é 37 ou 38, por aí, que fala que o reinado, que iria vir que o reinado, que sentaria no trono de Davi, e que o trono de Davi não teria fim. Ah, mas Davi já morreu, os descendentes de Davi já morreu, muitos, ó. Então o reinado teve fim? Não. Sabe por quê? Quem era esse da linha que fazia parte da linhagem de Davi? Jesus, né? Jesus era da descendência de Davi. E aí nós temos aí uma história falando, uma história não, uma passagem bíblica que um cego fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque o cego já tinha entendimento que Jesus era da linhagem de Davi, e o Messias, ele teria que vir da linhagem de Davi. Então, é um dos motivos a qual Deus escolheu também Maria, né? E eu volto a dizer que Deus não ia escolher qualquer pessoa também. Maria era uma pessoa importante. Maria é importante, assim, para Deus, porque era uma mulher simples, morava numa vila, num lugar pequeno, entendeu? Não era rica, não tinha boas condições, era uma pessoa simples, né? Mas realmente era uma serva do Senhor, temente a Deus, obediente aos seus pais, à sua mãe, tinha boa conduta também, entendeu? E então ele disse: e darás o filho, porás o nome de Jesus, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor teu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui, ó, tá vendo? Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, estava se cumprindo ali a profecia. A profecia aqui estava sendo renovada, né? O que ia acontecer. E quando, né, Jesus nasce, é que se cumpre realmente a profecia. Jesus é o descendente de Davi, que sentará no trono de Davi, seu pai. Ah, mas Jesus vai sentar no trono? Como assim? Depois eu explico para vocês. Siga aí os outros vídeos que você vai ver como que Jesus sentou no trono de Davi. Jesus não foi rei? Jesus é sim o rei dos reis. Olha só. E disse Maria ao anjo: como fará isso, que não conheço varão, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, o santo que em ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu a um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que está chamada que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Então foi assim anunciado a chegada do Messias, né? Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus, e ali ela foi contar, né, para José. Como será que José recebeu essa notícia, gente? Será que José ficou feliz? Será que José deu pulo de alegria? Eita, vou casar com a mãe do Messias, do Salvador. Mas eles não tinham casado ainda, gente. Eles não moravam juntos. Maria estava na sua casa e José na casa dele. E a Maria vai falar que estava grávida do Salvador. Já pensou? Será que José acreditou, gente, nela? O que será que vai acontecer agora? Para você saber a resposta, a sequência dessa história aqui, desse acontecimento, você precisa assistir o próximo vídeo, tá bom? Mas a lição que nós tiramos aqui é que Deus escolhe as pessoas não só, né? Também teve a questão da linhagem dela, da linhagem que ela era prometida para José, que é da linhagem de Davi.
mas também ela era uma pessoa temente ao Senhor, temente a Deus. Então é importante, muito importante que você tema ao Senhor, que você seja temente a Deus. E ela recebeu de Deus ela foi para Deus uma escolha muito importante. Ela se sentiu ali imerecida. Ela se sentiu assim, quem sou eu, né, para merecer uma graça dessa? Eu não mereço. Ela ficou preocupada. Como assim um anjo veio me visitar? Era difícil os anjos aparecerem para as mulheres. Então, e a palavra final aqui é que para Deus nada é impossível, crianças. Né? Talvez você tenha um sonho, você pense, nunca vou realizar esse sonho, porque eu não sou bom na escola, porque tudo que eu faço dá errado, não tenho paciência para nada, né? Minha mãe fala que se eu não me concentrar, eu não vou conseguir. Então, eu já vou desistir, não vou conseguir mesmo, para mim não vai dar certo. Ou você é adulto, quem sabe você está orando, clamando ao Senhor por algo que você acha que não vai dar certo, que já perdeu as esperanças. Não perca as esperanças. Não perca a esperança, porque para Deus nada é impossível. Deus está falando aqui para Maria. Maria, você vai gerar sim. Mas eu ainda não me casei. Como é que eu vou gerar? Através do Espírito Santo. Como assim, anjo? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então creia no Senhor. Se Deus te falou algo, Deus te prometeu algo e está demorando de se cumprir, não se preocupa, continua confiando, porque para Ele nada é impossível. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal também, tá bom?